Se alguém te perguntasse o que é que as pessoas mais sentem hoje em dia, qual que é o estado que as pessoas mais ficam hoje em dia? Você poderia dizer, não sei o que você poderia chutar, eu acho que o que grandes, né, top 10 ali, assim, é revolta, tristeza, frustração, desesperança, né? A gente podia colocar aí também ansiedade, preocupação, cansaço, as pessoas estão tudo cansadas. Os millennials da minha época, tô cansado, tô cansado. Olha, pensando bem nisso tudo, né, como faz muito tempo que eu atendo em consultório, assim, um dos sentimentos que eu percebo que as pessoas mais sentem hoje em dia é a culpa. É isso mesmo. Culpa é um sentimento que há tempos eu venho investigando, há tempos eu venho pensando, e há tempos eu percebo que as pessoas sentem demais. E qual que é o problema da culpa? É que, quando nós falamos da culpa, você instigar culpa nos outros é uma das coisas que mais acontecem hoje em dia. Começando por aquele que eu sempre gosto de reclamar, o marketing. A nossa cultura hoje em dia ela culpabiliza demais, não é mesmo? As nossas crenças, ideologias, a culpa é minha, do outro, os nossos relacionamentos. Então, muito tem essa coisa da culpa. E quantas vezes, já começando aqui com o exercício esse vídeo, e quantas vezes você não se sentiu culpado? Quantas vezes hoje, não sei que hora você está vendo esse vídeo, mas digamos, você já passou do meio-dia, quantas vezes só nessa manhã, ou se você está vendo de noite, quantas vezes só nessa manhã, nessa tarde, nessa noite, nesse dia, você se sentiu culpado? Puta, mas sou um bosta. E a culpa que vem com a autoacusação e assim por diante. Não é mesmo? Então, meus caros, precisamos falar sobre a culpa. E precisamos entender a dinâmica da culpa. O que acontece? Vamos começar a entrar no assunto aqui. Pensando na dinâmica da culpa, a impressão que me dá é que ela tem uma dinâmica em 3 partes, tá? 3 partes aqui, a culpa. Então eu chamo de tríade da culpa. Bom? E para fazer um contraponto da tríade da culpa, tem a tríade de responsabilidade. Hoje eu não vou falar da tríade de responsabilidade, eu só vou falar da tríade da culpa porque é assunto demais, tá? Por quê? Porque a culpa é um sentimento, não é mesmo? A culpa é um sentimento. Ela vem de algo que você tem a percepção de que errou, tá? Só que a culpa, quando a gente vai pegar a tríade da culpa, ela não é o fim dessa tríade. Ainda tem mais uma etapa, que é o que a gente vai ver hoje aqui. Então, este sentimento que vem de uma percepção de erro, que a gente chama de culpa, ele tem uma característica muito importante. A característica da culpa é que ela é um sentimento integral. Então, a primeira coisa que eu quero que você entenda aqui: culpa é um sentimento integral. E se não é integral, ele tem uma tendência a ser integral. Tá? Ele tem uma tendência a querer dominar as coisas. Tá? Porque vamos ser sinceros. Quando você se sente culpado, quantas vezes você se sentiu culpado por algo e isso puxou outros sentimentos? Quantas vezes isso aconteceu com você? Quantas vezes você se sentiu culpado e então, você errou com seu pai. Não devia ter feito isso. Quantos minutos demorou para você falar, mas eu também sou um idiota. Eu também sou um idiota. Mas eu vivo errando com as pessoas. É por isso que eu não ando, por isso que não dá certas coisas na minha vida. Porque eu sou um cara que não percebe o que faz. É por isso que... Como é que eu vou encontrar alguém? Como é que eu vou arranjar emprego se eu sou um cara que faz isso? Você começa a perceber, então, que a culpa, ela tem esse desejo, assim, meio que... Acho que as moléculas da culpa, elas vão se movimentando, assim, de repente ela tomou conta do seu ser. Então a culpa é um sentimento integral. Por isso que eu acho que hoje a culpa é o sentimento que é mais sentido de todos. Porque você piscou, ela tomou conta de você inteiro. Piscou, ela toma conta de você inteiro. Então, meus caros, é por isso que precisamos falar sobre a culpa. Porém, para a gente entender então a culpa, vamos então, como é que eu posso dizer assim, esmiuçar essa tríade da culpa. E eu quero que você realmente preste muita atenção no que eu vou te dizer. Porque em consultório eu sei que muitos pacientes melhoraram, tá? E eu sei que muita gente é corroído pela culpa. De olhar para trás, olhar para frente, a culpa pelo que fez, a culpa pelo que ainda não fez, mas tem quase certeza que vai fazer, o medo de errar, esse tipo de coisa. Tá? Eu sei disso, né?
E é uma das coisas, inclusive, que foi o motivo pelo qual eu comecei, tive a ideia e criei o projeto Minha Vida com Bom Senso, que eu acredito que você saiba que estão com as vagas abertas. Tá? A minha ideia é fazer um projeto terapêutico prático durante 5 meses. Começa agora em janeiro e vai fevereiro, março, abril e maio. E ele termina, tem começo, meio e fim. Em que a minha ideia é conseguir trazer bom senso para a sua vida, simplificar ela e, inclusive, dar uma descomplicada nos seus problemas. E um dos problemas que eu vejo que é o mais sério é a culpa. E eu tenho certeza que eu vou trabalhar com muito sobre a relação da culpa, a relação do erro, a relação de se perdoar, perdoar o outro, enfim, essas coisas no projeto Minha Vida com Bom Senso. Então, se você acha interessante tudo que você vê por aqui, acha interessante esse tema, sempre quis fazer terapia, mas não teve acesso e tudo mais, eu acho que o projeto Minha Vida com Bom Senso é um bom começo. E se você já faz terapia, é um bom organizador, porque eu vou botar no método da terapia do bom senso. Reconhece, mapeia, imagina, age. Você reconhecer seus problemas, mapear a extensão deles, imaginar saídas possíveis e então agir, se comprometer com eles. Tá? Então pensa nisso, gostou da ideia, clica aqui embaixo, garante sua vaga, vai até sexta-feira, tá bom? Dia 17 de janeiro. Mas voltando, o que acontece então com a culpa é então que nós precisamos entender a tríade da culpa, de onde ela nasce e para onde ela vai. Tá? Qual é essa tríade então? É muito simples, como eu já disse anteriormente. O primeiro passo é o erro. Erro, culpa e o último passo é punição. Erro, culpa, punição. Vou repetir mais uma vez. Erro, culpa, punição. Esta é a tríade da culpa. Como que funciona? Você faz algo. Quando você faz algo, você percebe que esse algo foi um erro. Veja, quando nós percebemos o erro, muitas vezes nós não acreditamos que seja um erro, mas o outro nos evidencia que foi um erro. E como nós estamos numa época de fragilidade muito grande, quando o outro evidencia qualquer insatisfação ou qualquer tipo de... ele não reage como nós esperamos, né? Lembra da projeção? Ele não reage como nós esperamos, a gente já pode considerar que é um erro. Então a gente tem que ver aqui, tem vários tipos de erros. Né? Tem um erro em que a gente não achou que foi o erro, mas o outro achou, e porque o outro achou, eu já acho que eu estou errado. E a culpa aumenta, porque, meu Deus, eu nem vi que era um erro, então, além de eu ter errado, eu não vi que era um erro, enfim. Ou pode acontecer de alguma coisa que você percebe que você errou de fato, entende? Ou pode ser o caso de você fazer um negócio, ninguém fala nada, depois você descobrir que a pessoa ficou chateada. Mas enfim, não vamos esmiuçar essa dinâmica, né, do erro, estamos aqui falando mais sobre a culpa. Então, a primeira coisa para nascer uma culpa tem que ter uma percepção de erro. Eu errei. Tá? Qual que é o problema quando a gente fala eu errei? É que normalmente essa percepção do erro ele vem com uma sentença. Ele vem com uma certeza. Algumas vezes na vida a gente fala, cara, eu não sei se eu errei, se eu acertei. Onde é que foi que eu errei? A gente dá uma pesquisada, uma investigada. Mas na maior parte das vezes, a gente sentencia, pô, errei. E na hora que você fala eu errei, vem um sentimento de culpa. É aquilo que eu falei antes. Eu errei, meu, puta, não devia ter feito isso, cara, por que eu fui fazer isso, por que eu abro minha boca e tudo mais, e a gente já começa a entrar nesse ciclo, sabe? A cabeça já começa a fazer assim. Então, erro, culpa. Culpa é esse sentimento integral. Por que eu chamo ele de sentimento integral? Pelo que eu já expliquei, e também porque ele tem essa capacidade de agregar outras culpas que você já sentiu. Eu falo que a culpa é aquela dinâmica do imã no pote de moeda. O imã vai descendo, vai agregando moeda. Não tem outra opção. É por isso que é um sentimento integral. Porque no que você erra aqui, você começa a lembrar de todos os outros erros. E se você é uma pessoa que tem a tendência a se julgar com muita veemência, no que você erra, você lembra de todas as vezes que você errou, você lembra de todas as culpas, e aquilo é como se reacendesse a fogueira da culpa. Entende? É quase como se fosse um inferno particular, mas você reacende aquela fogueira, ela fica queimando, e você vai botando lenha, a memória vai botando lenha naquela fogueira, e você vai se reconfirmando, entende? Então o sentimento da culpa, quando ele aparece, e ele é integral, ele vai ser gregário, e ele vai trazer muitas coisas. E qual que é o problema? A sensação que nós temos com a culpa é que ou eu sou culpado de tudo, ou os outros são culpados de tudo. Por isso que, inclusive, muitas dinâmicas de hoje em dia, elas são regidas pela culpa. Mas não pela culpa assim, pela autopunição, pela punição do outro.
Então muita gente, muitas ideologias, muitas pessoas, muitos discursos, muitas crenças hoje em dia são assim: a culpa é tua, a culpa é do outro, a culpa é dos meus pais, a culpa é da sociedade, a culpa é do, sei lá, do planeta, a culpa é de Deus. Veja, toda vez que você fala a culpa é sua, num relacionamento então, a culpa é sua, a culpa é sua, você está se eximindo de, cara, tudo que eu fiz não tem erro, porque a culpa é sua. É aquele ditado, né? A culpa é minha, eu boto ela em quem eu quiser. A gente nunca fala a culpa é minha, eu divido ela com quem eu quiser. Porque a culpa não se divide. Então é nesse sentido, a culpa por ela ser integral e juntar várias coisas, ela vai te dar o sentimento, então, que o teu erro, ele é incorrigível. Ele não pode ser corrigido. Não é isso que acontece? Fala pra mim. Já escreve aqui nos comentários, não é isso que acontece. É incorrigível. E aí começam as dinâmicas desesperadas, né? Não, nunca vai, eu vou pedir demissão, não, eu preciso terminar meu namoro porque isso não deu certo, meu Deus, isso não é. Eu falei na live lá do Pare de Procrastinar a Sua Vida, eu falei lá, né? Tem o apático e tem o desesperado. Você entra na dinâmica do desesperado. Desesperado apocalíptico. Não, porque eu não sei das quantas, porque eu não sei. Meu, e agora o que eu vou fazer? Você entra nessa dinâmica. Por quê? Porque é um sentimento que eu não tenho como voltar atrás. Eu acredito que a culpa é o sentimento que Judas sentiu ao ver que Cristo sofreu o que ele sofreu. Foi culpa. E o que a culpa fez? Corroeu Judas. Corroeu Judas. Por que Judas não fez como Pedro? Que também traiu Cristo e foi lá e pediu perdão. Porque Judas se sentia culpado. Pedro não se sentia culpado. A gente já vai ver aqui. Pedro percebeu que errou. Mas ele sentia que tinha uma esperança. Senão ele não tinha feito o que ele fez. Não tinha sido quem foi, né? Então, nesse sentido, a culpa, quando ela corrói, ela mata a esperança. Bota isso na tua cabeça. Toda vez que você sente culpa, a sua culpa mata a sua esperança. Por quê? Porque você vai sentir que não tem solução. E vai se somar a outras coisas e vai parecer que, meu Deus, eu sou uma farsa. Vai vir sentimento de farsa, vai vir sentimento de impotência, vai vir desmerecimento, vai vir ódio a si mesmo, vai vir várias coisas aí. Por isso que as pessoas usam o mecanismo de culpa. Mas eu já vou falar mais pra frente isso, senão eu vou estar antecipando o conteúdo. Mas você está pensando nas suas culpas? Faz sentido o que eu estou dizendo para você? Essa pergunta que eu adoro fazer, faz sentido para você isso? Faz sentido? Porque o que acontece? Erro, culpa e último é o que? Punição. Se eu errei e não tem como eu voltar atrás, logo eu mereço ser punido. Eu mereço ser punido. Eu mereço um castigo. Eu mereço sofrer. Eu mereço me dar mal. Quando você sofre pela culpa e começa a se remoer, é uma antecipação da punição. É uma antecipação da punição. Você já começa a sofrer agora aquilo que você sabe que merece. Entende? Então você fica esperando a punição. Por isso que, vamos dar um exemplo. Uma criança quebra um vaso da mãe. Eu adoro pegar o exemplo da minha xícara aqui. Sei lá, meu filho vem aqui e quebra a xícara. Ele pode ter duas posturas. Ele pode ficar assim, nossa, quebrei a xícara, meu Deus do céu. E agora meu pai vai me matar. É aquela coisa, né, infantil mesmo, né? Até um certo tipo de como é que posso? Percepção da autoridade, né? Tipo, meu Deus, vai me matar. O que foi que eu fiz? Eu chego e falo, quem quebrou minha xícara? Você nem precisa dizer qual que é, né? São dois filhos, um tá chorando. Pai, desculpa, eu não queria ter quebrado. Ele pode ter isso. Ou ele pode chegar e falar, pai, fui eu que quebrei a xícara. Como que você quebrou a xícara? Por que você veio aqui no escritório? Sei lá. Quando eu não estava aqui, pai, eu vim aqui e acabei quebrando a xícara, desculpa. São duas posturas muito diferentes. Eu acho que você já entendeu quando eu falei da tríade da responsabilidade, você já entendeu que essa segunda postura ela é muito mais responsável. Mas a primeira, a pessoa começa a sofrer porque é antecipação da punição. Antecipação da punição. E aí o que acontece? Ou nós ficamos esperando a punição, que ela pode vir, e quando ela vem, a gente fica com um misto de
Eu sei que eu mereço ser punido, mas eu começo a ficar com raiva. Porque a culpa vai gerar raiva, a culpa vai gerar revolta, vai gerar ressentimento. A culpa não é tão passiva assim. A culpa vem pra mim, mas daqui a pouco eu volto pra vocês. Vocês. Eu volto pro mundo. Vai dar tempo de falar isso aqui hoje, mas o que acontece então é isso. Eu fico esperando. E quando eu sou punido, digamos, você não fez um relatório lá do trabalho, chega o teu chefe, falando, vem cá. Fulano, o que aconteceu que você não fez o relatório? Eu pedi pra você fazer o relatório. Você... Não, desculpa. E aí você começa a tentar trazer justificativas, esperando meio que um indulto. Esperando que o outro não te puna, meio que por milagre, mas você sabe o que você merece. Então, muitas vezes, na hora que você sente culpa, você pode aumentar a punição do outro. Olha que loucura. O outro chega, ó, impressionante, né? Como é que você me faz uma dessa? Não, é impressionante mesmo, pode... Eu sei que eu mereço ser punido, se você quiser. Não, eu pago, qualquer coisa eu pago. Tem o culpado orgulhoso também. Não, se quiser eu pago também, você quer? Não, você quer, se quiser eu trabalho de graça. O cara fala, não tô falando isso, é só não fazer de novo. Não, mas eu sei que eu errei, meu, sabe? Eu falo, não. Às vezes o chefe tá tipo, ok, tudo bem, mas só não faça de novo. Ele nem tá querendo te punir, mas você chega e... Não, porque veja bem, porque sabe como é que é, bababá, que eu tava pensando, e minha vida... Você começa a vir com umas justificativas, e o cara fala, meu, tá bom, para, entende? Ou às vezes ele pode falar, meu, é verdade, você vai ter que ficar aqui o final de semana inteiro fazendo isso daí. Não, eu mereço, mas se quiser, eu fico todos os próximos finais de semana. A gente faz isso. E chega ao ponto, muitas vezes, da gente falar assim, não, eu quero pedir demissão. Pô, por que você quer pedir demissão? Você só errou uma vez, sei lá, você errou poucas vezes. Não, eu quero pedir demissão porque eu acho inaceitável. Quem que quer um funcionário ruim como eu? Eu sou imprestável, eu não sei porque vocês querem, não sei se vocês perceberam ainda, coisa e tal. Ou seja, o sentimento de culpa pode nos gerar, além de um temor e um medo pela punição, pode gerar o que é o pior de tudo, a autopunição. A autopunição. Porque eu posso, inclusive, errar, sentir culpa e não ser punido. E não ser punido. Eu posso muito bem esquecer um relatório. O chefe pediu para sexta-feira e o chefe não pediu o relatório. Mas eu posso ficar tipo... Cara, o relatório, cara, o chefe não pediu o relatório que ele me pediu, não fez. Ele vai vir pedir. Se ele não pediu hoje, cara, sexta-feira, cara, segunda-feira ele vai me matar porque já passou 3 dias. Meu Deus do céu, cara. Nossa, muito pior, cara. Era melhor que ele me culpasse agora do que ele não me falasse sobre o relatório. E, entende? Você começa a ficar isso assim. Você começa a se punir. Ou às vezes você vai lá e esquece o aniversário do seu amigo. Aí você pensa, não, cara, não vou nem mais mandar mensagem pro meu amigo, cara. Puta que vergonha, meu Deus do céu. O teu amigo tá cagando pra isso. E você nem lembra que no teu aniversário ele mandou 3 dias depois. Falou, atrasada, mandou lá a foto do Rubinho e você tá lá. Cara, não mandei mensagem, cara. Aí o amigo fala, e aí, cara, como é que você tá? Meu Deus, cara, aniversário do cara, eu esqueci, cara. E o cara tá conversando comigo, o que que eu faço? Nossa, eu sou um péssimo amigo, cara. Eu sou muito esquecido, coisa e tal. Eu não vou falar mais com ele. Não vou mais falar com ele, eu não presto pra isso. Eu não presto pra isso, não vai dar. Eu não quero mais ser amigo. Você começa a se punir. A gente começa a se punir. Porque eu errei. Eu mereço ser punido. Então vem a punição. E aí, meus amigos? Tá legal até agora? Não tá. Tá bacana? Não tá. Você viu aqui pra ter bom senso? Por enquanto não chegamos lá ainda. Estamos só falando da sua falta de noção emocional. Mas muitas vezes nós criamos mecanismos de punição que eles são muito, muito aleatórios, para não dizer insanos. A gente começa a ter mecanismo como: eu errei aqui. Eu errei aqui na minha vida profissional. Aí, 3 dias depois, 4 dias depois, um amigo seu te manda uma mensagem e te dá uma bronca. Você fala, isso foi destino. Não, é porque eu errei aqui, a lei da compensação, a lei do retorno. Esse diabo dessa lei do retorno é um troço que é absurdo. Eu errei da lei do retorno, entende? Não faz sentido. Aí você não acordou cedo, você não tá sendo legal, você tá meio preguiçoso numa semana, bababá. Aí você vai sair de carro, você raspa. Ah, não, isso é porque Deus tá me punindo.
Não, Deus está me punindo, é porque eu não estou sendo um bom católico agora, então Deus está me punindo, fazendo eu riscar o carro. Você entende? Isso é todo mecanismo de culpa. Você fica fazendo compensações psicológicas, entende? Compensações psicológicas. Ao ponto, gente, de chegar no absurdo que vocês fazem. Eu já me livrei de faz um tempinho, mas vocês fazem. Que é o quê? Uma coisa boa aconteceu na minha vida, eu tenho certeza que algo ruim vai acontecer. Sabe o que é isso? É culpa. Porque você olha pra você e fala, eu não mereço essa coisa boa. Porque eu sou ruim, eu não sou uma pessoa legal, eu não sou interessante, eu não sou bacana. Eu conheci um cara legal, então, meu Deus, o cara é muito mais bonito. Vai dar ruim. Claro que vai dar ruim, por quê? Porque eu me sinto culpado o tempo inteiro. Pô, eu não sou legal, eu não sou bacana, eu sou incompetente no trabalho. Deus me dá aí, ó, claro que me deu aqui, eu vou, sei lá, minha casa vai desmoronar meu prédio, entendeu? Minha mãe vai falecer. E aí você fica esperando, se quando não provocando, você fica esperando vir essa punição. Você fica assim, ó, tá 2 meses com o brother, as coisas estão legais. Fala, não, alguma coisa vai acontecer. Aí acontece algo completamente eletrônico. Olha lá, eu sabia. Roubaram meu carro, eu sabia. Quando uma coisa boa acontece, a ruim. Como é que é essa balança aí? Como é que funciona essa balança? E como é que funciona? Quando acontece uma coisa muito ruim, você compensa 7 erros, né? Tipo, quando algo muito bom acontece na sua vida, mas você é uma pessoa que se julga muito mal, como é que é essa tabela? Eu quero saber essa tabela. Qual que é o cálculo que vocês fazem? Mas isso é motivado pela culpa. Então, o que eu quero que vocês entendam hoje? Vocês já perceberam que eu vou ter que falar muito sobre isso aqui, né? Eu aqui no meu canal recentemente estou abrindo alguns temas, né? Ansiedade, eu falei sobre ansiedade. Estou falando agora sobre culpa, já falei sobre insegurança, já falei sobre maturidade, né? Porque quando a gente fala de relacionamento, que é, enfim, é o foco que eu utilizo aqui, a gente tem que trazer essas coisas. Porque com certeza a culpa te atrapalha muito nos seus relacionamentos, te atrapalha muito na sua realidade. E como eu disse anteriormente, vamos investigar agora. A culpa, por que as pessoas se utilizam da culpa? Porque é um sentimento muito fácil de manipular alguém. Se você faz um gatilho de culpa, a pessoa ela reage muito rápido, porque ela não quer perder aquilo. Dá uma sensação de indulto, entende? Quando o sujeito fala assim, abertura flash do carrinho de compras, últimas 24 horas, meu Deus do céu, eu vou ser redimido, entende? Ai, graças a Deus, o cara fala, nossa, graças a Deus. Isso é um gatilho de culpa. Gatilho de escassez, tá acabando, hein? Tá, depois perder não adianta. Não, eu não quero, pelo amor de Deus, eu não quero ser o cara que errou. Quando a gente olha, né, realidades familiares, meu Deus do céu. Dizem que mães italianas e judias têm muito disso, né? É na base da culpa, é na base de chantagem emocional. Ah, é? Ah, é assim? Então tá bom, quando eu morrer, não adianta chorar no meu caixão, não. Isso é muito escrachado, a gente dá risada. Mas tem muitas mães, que as pessoas chamam de narcisista, ou não interessa. Muita mãe que utiliza isso. Pô, a mãe tá muito chateada com você. A mãe tá muito triste com você. Quando você faz isso, sabe o que a mãe pensa? A mãe se arrepende, sabe? De tudo que ela fez. E aí tudo que sei lá, o menino desrespeitou ela uma vez. Tudo que eu fiz e tudo que eu faço por você, você joga na lata do lixo. Cara, e o que é isso? Imputa culpa, imputa culpa, imputa culpa. Vamos botar a culpa na costa do filho. Ou então, quando você é adulto, né? Teu amigo chega e fala: Ei, quem é vivo aparece, hein? Faz tempo que não me manda mensagem. Por que o filho da puta não mandou mensagem pra você? Agora eu sou o cara que eu tenho que mandar mensagem, né? O outro não mandou. Na verdade, eu tô fazendo um movimento para romper o tal do silêncio que tá acontecendo, mas o outro se coloca como a rainha, né? Que faz tempo que não visita aqui, né? Parece que é um santo no altar. Faz tempo que não vem na igreja rezar para mim, né? Você entende isso? Rapaz! Mas esqueceu dos amigos? Quando a mulher, quem nunca? A mulher fica lá. Você olhar para ela com aquela cara, ela já tá te imputando culpa. Aí o cara falou: o que foi? Nada. O que aconteceu? Nada. Aí ela espera que você pergunte o quê? Eu fiz alguma coisa de errado? Você tá perguntando, deveria saber. Isso é o puro suco da culpa.
É o puro suco da culpa. O homem também faz isso com a mulher, né? Talvez o homem seja desse jeito, mas uma dinâmica masculina que acontece às vezes. Pô, meu, sério que você fez isso, velho? Pra que fazer isso? Já chega no. Né, no porra, pra que fazer aquilo, meu? Pra que tirar sarro da minha cara na frente dos caras, meu? Hein? Pra que falar do meu defeito na frente da galera? Você acha o quê, velho? Porra, vai ficar aí tirando sarro. Se é pra assim, então vou, né? Vou sair, vou arranjar outra. Não dá, meu. É chata pra cacete, velho. Você quer o quê? Você entende? A pessoa vem vindo e vai te soterrando, né? A mulher também faz isso, o homem também faz a dinâmica, mas enfim, vocês estão entendendo. Tudo isso é dinâmica de culpa, gente. Porque não tem um diálogo, não tem uma chamada. Não, é do tipo, eu vou fazer você se sentir mal. Eu vou fazer. É claro, gente, a gente tem que entender assim. É impossível. Eu também, aqui com a minha esposa, a gente tem umas discussões. Pô, já falei, eu sou sanguínea, não é colérica, eu não guardo. Então, às vezes você solta umas assim, né? Ah, solta uma aqui, solta outra lá, essas coisas acontecem. Mas tem gente que é intencional, entende? Então pense na sua vida. Quantas vezes você não passa por situações internas que são gatilhos de culpa, que querem te culpabilizar, que querem fazer você achar que você cometeu um erro maior do que é, que querem inclusive te imputar um erro que não existe. Eleições, eu sempre dou esse exemplo, porque todo mundo passou por isso, de um lado ou do outro. Pô, se você votar em fulano, fulano vai, entende? Vai fazer um genocídio. Você é genocida. Entende? Ou do outro lado, vai criar, né? Vai vencer uma ditadura. Vão matar todas as minorias na rua. Você que quer ter uma arma, que vai virar bang bang, faroeste. Você entende? Tipo, cara, não é isso. Em nenhum momento eu quis isso. Eu nem concordo com isso. Em qualquer lado que você tiver, possivelmente você pensa, mas da onde que eu não quero fazer isso? Então as pessoas ficam culpa. Não. Se você não está a favor do movimento, você está contra. Agora é assim? Entende? Ah, ou você está a favor ou não está. Então, muitas vezes, essas frases, entende? As pessoas te colocam em pontos em que, quando você vê, você está se justificando. Não, veja só, coisa e tal, bababá, bababá, bababá. Ainda vou fazer um vídeo sobre justificativo. Você começa a justificar para os outros, por puro mecanismo de culpa. Então, o que eu quero falar para vocês aqui, também para não ser tanta informação assim, porque eu sei que esse assunto é um pouco denso, não é mesmo? O que eu quero é que vocês pensem e guardem nos seus corações, tá? Que estão abertas as vagas do projeto. Mas estão, né? Só clique tá aqui embaixo. O link tá aqui embaixo. Eu quero que você guarde nos seus corações. O que eu quero? Que você olhe para sua vida e pense muito nessa dinâmica. Erro, culpa, punição. Erro, culpa, punição. Erro, culpa, punição. E o que eu vou pedir para você é, esqueça a culpa, a punição, quando você cometer algo e você achar que é um erro, ou os outros acharem que é um erro, alguém te imputar um erro, quando alguém fazer uma chantagem emocional com você, o que eu quero que você pense nessa hora é você olhar e pensar, eu escolhi errar? Você já se fez essa pergunta alguma vez? Eu escolhi errar? Eu quis errar? É interessante, sabe? Eu quis errar. Quando eu fui falar com a minha esposa, eu quis falar de um jeito que ela ficasse irritada. Eu quis. No começo da conversa, eu quis irritá-la. Estava de boa, coisa e tal, de repente, realmente, estava de boa, daí eu falei um assunto, ela ficou irritada. Eu falei, meu Deus, mas eu não sabia que você ia ficar irritada, coisa e tal. Quando você pensou nesse assunto, você falou, eu vou irritar, né? Quando você esqueceu o relatório, você pensou, eu vou esquecer o relatório. Porque eu quero ver meu chefe puto. Eu quero botar o meu emprego a perder. Foi isso. Quando você riscou o carro na pilastra da garagem, você pensou, hoje eu vou riscar esse carro. Por que eu falo isso? Por quê? Por óbvio. Por óbvio. A não ser que você esteja com uma dinâmica muito negativa. Se você é normal, né? Se você é normal e está buscando bom senso, como eu disse, pessoas normais fazem coisas normais. Se você está nessa zona aí do agrião, o que acontece? Quando você faz algo, você não quer errar. Então a tua intenção não foi errar. Então você poderia ter acertado, mas você errou. Então
O ato, na verdade, não foi um erro. O ato foi um ato que é a consequência do errado. Por que eu digo isso? Pra gente tirar um pouco essa questão de que, porra, erro óbvio. Porra, é óbvio que ia dar errado. Não é óbvio. Não é óbvio. É muito fácil, depois do erro, olhar pra trás e falar, era óbvio. E tem coisas que sim, pode ser óbvio. Mas quando você faz o erro, quando você não tá querendo errar. Você é uma pessoa que não presta. Não. É uma pessoa que escolheu fazer algo e o resultado não foi a contento. Então a primeira coisa que eu quero é que você pense nisso. Segunda coisa que eu quero que você pense. Exercíciozinho. Quantas vezes você se sente culpado por dia? Mapeia isso daí. Mapeia isso daí. Eu falei que meu método é reconhece, mapeia, imagina, age, não é mesmo? O que eu falei o vídeo inteiro aqui é um grande reconhecimento. Reconhecimento da culpa, o quanto isso influencia. Agora o que eu estou pedindo para você é mapeia. Na sua vida, vamos mapear. Primeiro, quando você erra, você queria errar. Segundo, quantas vezes você se sente culpado por dia? Terceira coisa, comece a olhar ao redor. E comece a ver o que te coloca na situação de culpa. Às vezes é uma mensagem do WhatsApp, às vezes é um relacionamento, às vezes é o marido, infelizmente, os filhos, o trabalho que você deveria fazer e você não fez. Quantas coisas te colocam no sentimento de culpa? E quantas dessas é real? É real, você cometeu um erro e o sentimento de culpa acontece, tá? E a última coisa, penúltima coisa, quantas vezes você se pune? Você, muitas vezes, como todo mundo, é o pior carrasco de si mesmo. Porque a culpa é isso. Você é o pior carrasco. Você se inflige coisas que os outros não vão querer infligir. Os outros não fariam com você a crueldade interna que você faz. O quanto você se pune, o quanto você não esquece o erro. Muitas vezes nós não esquecemos erros que cometemos com pessoas que já esqueceram. As pessoas não estão mais ligando, mas você não esquece. É aquela coisa, as pessoas escreveram na areia, você gravou na pedra. Então muitas vezes essa punição, essa autopunição, meu amigo, sabe? É igual eu dei um exemplo aqui esse dia, baixa as pedras. Às vezes tem que falar, larga essa faca, meu amigo, para. Que isso, meu querido? Então você tá indo com essa ideia? Entende? Larga esse porrete, larga esse chicote, tá chicoteando nas costas. Diminui isso daí, velho. Não é pra tanto. Não é pra tanto. Então é isso. Muita gente, eu ainda falo uma coisinha aqui, muita gente tem dificuldade em essa ideia de que Deus perdoa, coisa e tal. Por quê? Porque tem vício nessa dinâmica de culpa. E como é que Deus perdoa um sujeito tão imprestável quanto eu perdoo? Deus perdoa. Lembra que eu falei Judas e Pedro? Você entra na dinâmica de Judas. Eu não tenho perdão. A culpa faz isso, tá? E a última coisa, então, só para não deixar aqui, meu Deus, Jota, onde é que você me enfiou? Onde é que eu tô aqui, cara? Tava aqui só querendo dar uma risada, uns videozinhos, coisa e tal. Tô lá, parei de lavar a louça aqui, ó. Tô lavando a louça com lágrimas. A última coisa, só pra gente abrir a esperança, porque daí eu vou ter que fazer o vídeo sobre tríade da responsabilidade. Mas vou demorar umas semanas aí, pra você remoer essa parada aí, pra você pensar na culpa. A questão é o quê? Quando você comete um erro, você tomou uma atitude. Ou você pode ver como um erro, ou você pode ver como uma atitude. Ou você pode perceber que esse erro você vai sentir culpa e merece ser punido, ou você pode perceber que esse erro tem uma consequência e eu posso ser responsável por ele. Eu posso ser responsável por ele. Então a última coisa, que é o último exercício que eu passo aqui para você. Todas as vezes que você pensar, eu me sinto culpado, eu sou culpado por tal coisa, você vai pensar, sim, é bem fácil, eu sou responsável por tal coisa. E aí você vai pensar, não, eu não sou responsável. Eu sou parcialmente. Qual que é a minha cota de responsabilidade nessa história? Qual que é a minha cota de responsabilidade no trabalho? Qual que é a minha cota? Porque às vezes você não conseguiu fazer o relatório porque o teu chefe está te mandando um monte de trabalho. Aí ele caga na tua cabeça e você sente culpa. Não, pera lá, chefe. Eu não fiz o relatório porque eu tô fazendo outras coisas, eu tô sendo responsável. Em relacionamento. Meu Deus, eu sou culpado, o que foi que eu fiz? Eu fiz o vídeo do Cafajeste esses dias. Vamos dizer, o que foi que fiz? Não, pera lá, o que foi que eu fiz? Qual que é a minha responsabilidade? Talvez eu não tenha sido tão legal, mas também do outro lado lá, meu Deus do céu, véio, como é que não? Então você começa a dividir, você começa a ver que existe aquilo que você fez, a consequência do ato, e você vai responder por aquilo. E existe aquilo que o outro fez, a consequência do ato, que ele vai querer responder, tá? Mas enfim,
Senão eu começo a antecipar a tríade da responsabilidade. Então o que eu quero que você pense é isso. Erros. Que erros são esses? Errou de verdade? Quis errar? Como é que é? Culpa. Quantas vezes você se sente culpado? Quantas vezes te imputam culpa? Essa punição. Como é que é essa punição? É mental? Você se pune? Às vezes essa coisa de você fica nervosa, você fica culpada, né? Mulher às vezes tem isso, assim, hoje em dia tem bastante disso, você entra num mecanismo de punição compensatória. Aí o cara começa a beber, a mulher começa a comer, você começa a meio que se autodestruir nesse sentido, né? Você entra num mecanismo de comer demais, entende? Você entra no mecanismo de não dormir, você entra no mecanismo de chorar demais, você entra no mecanismo de beber demais, porque você mas não presto mesmo, então eu me destruo, entende? Então pensa nesses mecanismos. E último, sou culpado por, sou responsável por, tá? Enfim, meus caros, é isso. É isso. A gente fala de relacionamento, mas também a gente fala, né? A gente dá até a hora que a porca tem que torcer o rabo. Enfim, gente. Pense nessas coisas, vamos conversar mais sobre isso. Como eu disse, né? Obrigado por assistir até aqui, por me acompanhar até esse final aqui. Por favor, comente aqui embaixo. Quando você comenta, aumenta o engajamento. Quando você dá like, aumenta o engajamento. E os vídeos eu tô vendo que as pessoas estão dizendo que tá bom. Então vamos fazer a palavra do bom senso chegar aos corações que precisam. Quantas pessoas você acha que se sentem culpadas todos os dias? Você fez o exercício aqui comigo. Quantas pessoas não passam pela mesma coisa? Quantos amigos seus, a culpa é muito grande? Vamos dialogar sobre isso também mais pra frente. Quando uma culpa é muito grande de um erro, como se perdoar? Ah, mas ninguém se perdoa, quem perdoa é Deus, enfim. Tem muita gente que está soterrado. É interessante que a pessoa saiba disso. Ela consiga identificar essas questões que eu estou falando aqui para você, tá? Para levar um pouco de esperança para essas pessoas, para levar um pouco do que da palavra do bom senso. Voltar para a normalidade e desenvolver esse bom senso. E claro, compartilhe, gente, né? A conversa aqui vai chegar para mais gente, compartilhe intencionalmente. Tem muitas pessoas que é interessante, estão me dando feedback, que eu estou ajudando na vida delas, porque elas estão maratonando isso daqui. Obrigado você que me transformou no seu Jflix, tá bom? Obrigado. Eu farei o meu melhor aqui, servindo bem para servir sempre. Mas o que acontece, assim, também tem muitos vídeos aqui que eu acho legal se você pensar e falar, cara, vou mandar para essa pessoa. Ó, pensei em você, lembrei de você, aquilo que a gente estava conversando. Manda nos grupos, mas manda para uma pessoa. Né? Teve uma paciente que fez isso com uma prima, com uma amiga, depois me falou, eu mandei para minha amiga, ela falou, nossa, caiu como uma luva. Então pensa nisso também, vamos fazer essa corrente do bom senso chegar onde ela deve, tá bom? E muito obrigado, né? E para encerrar aqui, porque eu tenho que fazer meu jabá, entre no projeto Minha Vida com Bom Senso, vai ser excelente ter você comigo lá, a gente vai estar mais próximo, a gente vai ter partilha, a gente vai ter encontro ao vivo, vai ser fantástico, tá? É isso, não se sinta culpado, tá? Não se sinta mais. Se sinta culpado se você não está no meu projeto. Eu quero que você se sinta culpado, que te remoa. Fora isso, não se sinta culpado. Tá bom? É isso. Um grande abraço. Tchau, tchau.